Agora vai ser a questão de número 20, na mesma lista da semana 1. Questão número 20. Vou ler aqui o enunciado para vocês e daqui a pouco eu vou falar sobre esse quadro. O enunciado diz o seguinte: uma escola tem 100 alunos e 100 armários numerados de 1 a 100. Inicialmente, todos os armários estão fechados. O primeiro aluno passa e abre todos os armários. O segundo passa e fecha todos os pares. O terceiro passa e muda a posição de todos os múltiplos de 3, ou seja, os que estão abertos ele fecha e os que estão fechados ele abre. O quarto aluno muda as posições de todos os armários que são múltiplos de 4 e assim por diante, até o 100º aluno, que muda a posição dos armários múltiplos de 100. Depois da passagem de todos os alunos, quantos armários ficaram fechados? Aí eu fiz aqui um quadro aqui para nós observar aqui, que é um quadro aqui com 10 armários e 10 alunos. Aí como na questão ele diz que os armários estão fechados e o primeiro passa e abre todos, então ficaria todos abertos, certo? Aí já o segundo ele passa e vai em 2 e 2, que é múltiplos de 2. E como todos estavam abertos, os múltiplos vão ficar fechados, certo? O 3 a mesma coisa. Onde está aberto ele fecha e o que está fechado ele abre. E vai assim por diante. Agora o que podemos observar nesse quadro é que, se você prestar atenção, só vai mudar aqueles que são múltiplos do número. Por quê? Ó, são divisores do número. Porque ó, o único divisor de 1 é 1. Divisor de 2, 1 e 2. De 3, 1 e 3. De 4, 1, 2 e 4. De 5, como ele é primo, são só 2, né? Que é 1 e 5. O 6, 4, a mesma coisa. Então nós já temos isso. Que os alunos só vão passar nos divisores dos armários, do número dos armários. Aí o que mais dá para perceber? Dá para perceber também que se o número de divisor for ímpar, o armário vai ficar aberto. Por quê? Ó, vamos ver aqui um exemplo, o exemplo 4. Número de divisores são ímpares, então vai ficar aberto. Por quê? O primeiro vai passar, vai abrir, depois fecha, depois abre. Se for par, ele vai fechar, porque o primeiro vai abrir e o segundo vai fechar. Então, tendo isso em mente, nós vamos ter que analisar isso aí. Vamos ter que descobrir os números, quantos divisores vai ter cada número e ver se é ímpar ou par. Já que na questão ele diz que quer só quantos armários ficarão fechados, né? Então, é os que são par, né? Porque vai ficar fechados os que são par. Mas para descobrir os pares fica um pouco difícil de descobrir. Então nós vamos focar mais no número de divisores ímpares. Porque tem uma peculiaridade que diz que todo quadrado perfeito, vou colocar aqui um m igual a n ao quadrado, vai ser de nós provar mais à frente. Aí, sabendo que todo quadrado vai ter um número de divisores ímpares, é só nós analisar qual o mais próximo que chega do número 100. Já que 100 já vai ser um quadrado, que vai ser 10 vezes 10. Então, basicamente, vai ser só que 100 em 10 é um quadrado perfeito. Então, ficaria 10 menos o tanto de armários que tem. São 100 armários, que é igual a 90. Então, o número de armários fechados vai ser 90. Porque 10 vai ser o número de armários abertos, que vai ser o número de divisores ímpares. Pronto, agora nós vamos provar o que nós usamos na questão 20, que era basicamente, nós dissemos que todo número com divisores ímpares
é um quadrado perfeito. Então, como nós vamos provar isso? Já que isso é um se somente se. Por quê? Porque como todo positivo possui todo positivo possui uma quantidade ímpar de divisores se somente se ele for um quadrado perfeito. Ele for um quadrado perfeito. Como é se somente se, sempre que aparecer isso, você tem que provar duas coisas. Você tem que provar tanto a ida, que é como se fosse daqui para cá, como a volta, que é daqui para cá. Então, vamos provar primeiro a volta, que é mais fácil. A volta é o seguinte, diz o que é a volta? A volta é, se for um quadrado perfeito, então ele tem ímpar divisores. Aí, como é que faz isso? Eu vou dizer o seguinte, vou dizer que existe um m que é igual a n ao quadrado, que é um quadrado perfeito, né? O m é um quadrado perfeito, e que n é igual a produto de k elevado a 1, que é como se tivesse fatorado o meu n, k1 elevado a 1 vezes k2 elevado a 2 e assim por diante, certo? Como vocês viram no conteúdo aí, que é pelo Teorema Fundamental da Aritmética, diz o seguinte, diz que para mim saber se tem ímpares divisores, o tanto de divisores que tem, se é ímpar, par, essas coisas, a pessoa pode usar esse Teorema Fundamental da Aritmética, que a pessoa faz um produto, uma multiplicação, somando mais um com os expoentes, como é o nosso usar, que ficaria tipo isso aqui, que é número de divisores, botar só assim, número D é igual ao nosso A1 mais 1, certo? Multiplicado por A2 mais 1 e assim por diante, certo? Como vocês viram no conteúdo, essa formulazinha. Aí, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que isso aqui, certo? É nesse aqui, usando essas coisas aqui, certo? Então, nós vamos, e nosso n é isso aqui, nós vamos colocar tudo isso aqui ao quadrado, já que o nosso n está ao quadrado, então ficaria k1, 2a1 vezes k2, 2a2 e assim por diante, certo? E nós sabemos que para poder ter ímpares divisores, nosso A precisa ser o quê? Precisa ser par, certo? Aí, se precisa ser par para ser ímpar, já que nós vamos somar mais um, então ele vai ficar ímpar. E multiplicação de números ímpares vai ser ímpar. E como aqui tem 2 vezes A, como uma coisa multiplicar duas vezes, ela vai ser sempre vai ser par. Então, portanto, como isso aqui vai ser par, quando eu usar a fórmula, ela vai dar um número ímpar, porque vai somar mais um em todas as partes. E quando multiplicar, vai ser sempre um número ímpar.
Então, portanto, nosso m, que é igual a n ao quadrado, tem um número ímpar de divisores. Número ímpar de divisores. Aí isso foi a nossa volta. Nós partimos do final para o começo. Agora nós vamos partir do começo para o final. Que diz o quê? Diz que todo positivo possui uma quantidade ímpar de divisores somente se for um quadrado perfeito. Se ele tem ímpar divisores, eu tenho que provar que ele é um quadrado perfeito. Como é que eu vou fazer isso? Usando a mesma ideia disso aqui, da formulazinha lá, que diz o seguinte, que é o número de divisores é igual a 1 mais 1 vezes A2 mais 1 e assim por diante, certo? É o que é que nós vamos fazer. Nós sabemos o que? Nós sabemos que todo positivo possui uma quantidade ímpar de divisores. Então, a quantidade ímpar de divisores quer dizer o quê? Quer dizer que nosso número de divisores é esse aqui, certo? E sabendo que o número ímpar de divisores, então todos os fatores de n são números ímpares. Ou seja, quando eu multiplicar... Caralho, viado, tô esquecendo. Certo, para provar a segunda parte, que seria a ida, nós vamos usar o que ele diz aqui no começo, que um número positivo tem ímpares divisores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso A1 vezes A2 vezes A3 e assim por diante é par. Certo? Porque quando nós jogar na forma, ele vai dar um número ímpar. E a multiplicação de números ímpares vai ser um ímpar. Então, podemos reescrever isso aqui desse jeito. Que isso aqui, nosso usando os mesmos K, né? Seria um K1 de A1, né? Vezes K2, A2, assim por diante, certo? Escrevendo isso aqui, nós podemos fazer uma manipulação, um expoente, reescrevendo ela dessa forma, que K1 é elevado a A1 sobre 2 vezes K2 elevado a A1 sobre 2, assim por diante, em todos os elementos, elevado ao quadrado, é a mesma coisa disso aqui, certo? Porque quando eu colocar o quadrado em todos os termos, vai cancelar 2 com 2. Então, se eu coloquei um quadrado aqui, então meu n vai ser um quadrado, certo? Isso prova que todo número ímpar, todo número positivo com o número de divisores ímpares é um quadrado perfeito. Então nós provamos tanto a ida como a volta. Desgraça.